Hoje eu vou trazer para você 10 legumes que eu mais utilizo nas minhas criações de sucos, de pratos saudáveis, de dieta, nos programas que eu faço de fitoterapia, de emagrecimento, reeducação alimentar ou mesmo no consultório. Então já aproveita, pega o seu caderno para anotar, tá bom? E claro que você precisa entender o seguinte, que esses legumes que eu vou estar te passando, eles precisam vir acompanhados de uma alimentação saudável. Não adianta você colocar eles na sua dieta e não se cuidar e ficar comendo aí entre as refeições, aí vai aumentar o peso. Então nós precisamos ter uma alimentação saudável, beleza? Mas coloque esses legumes porque eles têm baixa questão de carboidrato, tem mais proteína e você vai ter um emagrecimento mais rápido porque também vai dar saciedade, que são ricos em fibras. Primeiro eu vou te falar quais são os 10. Os 10 que eu escolhi aqui, e eu sempre é engraçado, porque na dieta que eu faço, eu chego a grifá-los, tá bom? Brócolis. Então, brócolis tem muita fibra, dá muita saciedade, muito utilizado também no processo de sucos, porque tem glucasinolato, então nós utilizamos muito. Já vou falar aqui dos glucasinolatos. Espinafre para limpeza hepática é ótimo, então nós utilizamos porque tanto o brócolis quanto o espinafre são alimentos crucíferos que utilizamos em sucos também. Então nós gostamos sim das propriedades, dos metabólicos que eles têm, das propriedades medicinais e do resultado de saciedade. Então já colocou brócolis e espinafre. Os dois têm muita água, mas tem muita fibra e dão muita saciedade. Aí vem o terceiro, que esse aqui é também campeão em relação à alimentação low carb, que é a couve-flor. A couve-flor, nós temos uma quantidade de carboidrato baixíssima, praticamente zero, e muita proteína. Então, nós podemos fazer até maionese de couve-flor. Você tritura a couve-flor com um pouquinho, cozinha ela. Então, já vou colocar aqui uma receita, hein? Cozinha essa couve-flor, pega ela cozida, coloca no liquidificador e tritura. Se precisar um pouquinho de água, mas muito pouquinho. E ao você triturar ela quentinha com um pouquinho de sal, já fica quase um caldo, mas ela tem que ficar mais consistente. Você leva ela para a geladeira, fica uma delícia, super saborosa. E você pode colocar os seus temperos. Às vezes eu faço essa maionese combinada couve-flor com espinafre. Fica verde, muito proteica e super deliciosa. Outro alimento que também tem uma quantidade de baixa caloria, mas muita vitamina C, então é ótima para absorção de vitaminas, minerais, é o nosso pimentão. Eu sei que, gente, o pimentão ele não é querido de todos, porque ele dificulta na digestão. A pessoa fala, nossa, eu como pimentão, eu fico com aquele pimentão o dia inteiro. Ele realmente pode ter uma dificuldade um pouquinho maior na digestão. Então, quando a gente faz pimentão, o ideal é você tirar as sementinhas. Você pode fazê-lo refogado ou ao forno, tá? Ótimo. E você também pode utilizar mini pimentões. Eu não sei se você já comeu os minis. Os minis, eles são super adocicados. Você come até como fruta. É muito gostoso e não dá essa azia, tá bom? Então fica aí a dica. Mas é rico em vitamina C. E nós gostamos sim da vitamina C e queremos muita saciedade. Aí depois do pimentão, nós temos um aqui que tem dois, tá bom? Temos a abobrinha e temos a abóbora. Ambas são ótimas na dieta. Elas são laranjas e todo alimento laranja, ele tem mais carotenoide, que vai ser um precursor de vitamina A, ou seja, vai se transformar em vitamina A. Fora que tem muitas propriedades como flavonoides, que nós também queremos, que são antioxidantes e anti-inflamatórios. Tem mais carboidrato do que o restante dos alimentos que eu acabei de falar, mas uma questão calórica muito baixa. Então você pode utilizar uma abobrinha ou uma abóbora à noite no lugar de uma batata. Você entendeu? E você come com uma salada. Fica muito bom mesmo. E você pode fazer cozida, você pode fazer refogada em forma de purê ou em forma de sopinhas. Fica muito gostoso. E são alimentos, o sabor é bem contrastante. Na hora do almoço, às vezes a gente cozinha um pouquinho de arroz negro e faz um caldo de abóbora e coloca o arroz negro no caldo e fica maravilhoso. A cor contrasta, porque ele é negro com a abóbora laranja, fica aquela cor assim linda. E ao mesmo tempo o sabor, né? Então a gente tem um sabor muito forte. O arroz negro não tá entre os 10, tá bom? Eu só dei aqui um destaque nele nessa receita. Mas fica abobrinha e abóbora. E a abobrinha, ela é super fácil, né? Então, e ela é muito maleável. Eu corto ela de comprido, assim, por comprido, e coloco ela na frigideira, sabe? De um ladinho pro outro, assim, e deixo ela dar uma douradinha. Depois coloco um fiozinho de azeite, depois que ela já dourou. E você pode comer no lugar do pão, muito gostosa também. E dá uma fonte de energia, diminui aquela barriga que você não tá desejando. Sabe aquele alimento? Esses alimentos, eles tiram barriga também, tá bom? Eles ajudam muito a eliminar a barriguinha, né? Então, porque não tem acúmulo de gordura. Outro alimento que é muito rico em licopeno, nossa, só o fato de eu falar licopeno, acho que você já sabe do alimento que eu estou falando, né? Isso, nosso querido tomate.
O tomate é um alimento que você também, eu gosto de pegar o tomate, ele tem muito antioxidantes, muito anti-inflamatórios, anticancerígeno, faz tratamento complementar em relação a tratamento de próstata, por exemplo, por causa do licopeno, tá bom? Mas como que eu gosto de fazer? Eu pego o tomate e eu levo no air fry. E aí, às vezes, eu tiro o meio dele, assim, e aí eu faço uma salada e recheio o meio dele com cogumelos. Amo fazer, tipo, você faz um patezinho de cogumelo e você recheia, assim, sabe? Fica muito gostoso, mesmo com uma ricota, fica muito bom mesmo. Então eu faço aquele tomatezinho recheado, coloco no forno e deixo ali uns 20 minutinhos. E tiro, serve de café da manhã. E se um é pouco, você pode fazer 2, porque quase não tem calorias. Tomate, né? E logicamente vai depender do que você vai recheá-lo. Mas fica muito gostoso mesmo. Como eu falei, se você quiser fazer com ricota, que é bem menos calórico do que qualquer outro queijo, você pode fazer junto com essa ricota uns cogumelos. Se você não come nada de laticínio, você pode fazer só um patezinho ali de cogumelos mesmo e colocar dentro só direto cogumelo picado também. Fica delicioso, tá bom? E nós temos a nossa cenoura. Acho que a cenoura ela tá na maioria das dietas e dos sucos pela quantidade de vitamina A que nós temos. Assim, é um dos alimentos que mais tem vitamina A. Dos legumes é a cenoura e das frutas a manga. Então, quando você faz uma combinação dessas duas, você tem muita vitamina A e a sua pele, muito obrigada, ela agradece muito. E dá muita saciedade, porque todos que eu falei até agora têm fibras, ok? A abóbora eu já falei. Faltou o aspargos. O aspargos, ele auxilia muito na digestão, ele tem bastante proteína e muita fibra. Então também está sim num tipo de uma alimentação que dá para você colocar aí na sua dieta. Então dos 10 que eu falei, pra gente falar agora dos benefícios, tem brócolis, espinafre, pimentão, couve-flor, abobrinha, olha, peraí. Brócolis, espinafre, couve-flor, pimentão, abobrinha, 5, beleza? Pepino, tomate, cenoura, aspargos e abóbora, 10. Agora eu trouxe aqui, logicamente, já coloquei que precisa de uma alimentação saudável, precisa você ter um estilo de vida saudável, praticar exercício é importante, tá bom? Mas esses alimentos não têm acúmulo de gordura, então isso é muito legal. E agora eu vou te falar o que faz. Eu coloquei 4 pontos que fazem com que esses se destacam. Então, quando você for relacionar ou buscar alimentos que sejam semelhantes, pare e pensa nisso. Eles têm baixo teor calórico. Então, quando a gente vai procurar os legumes, a gente sempre procura os que têm menor teor calórico. Se ele tem menor teor calórico, provavelmente ele tem menos carboidrato e mais proteína e muita fibra, tá? Fibra, na realidade, é um outro ponto que eu ia colocar aqui, mas permite com que você fique satisfeito com pouca caloria. São alimentos que têm muitas fibras, sejam fibras solúveis ou fibra insolúvel. Fibra insolúvel auxilia muito em relação à evacuação. Fibra solúvel, você vai ter a absorção dos minerais. Só que é o seguinte, quando você... Aí fala assim, mas não adianta comer folha verde porque só tem fibra solúvel. Não, a folha verde tem só tem fibra insolúvel, então não teria o cálcio. Não, a folha verde tem fibra insolúvel e fibra solúvel. Você entendeu? Então grava aí. Se você for ao médico, eu tive uma paciente semana que ela foi ao médico, ela precisa aumentar a quantidade de cálcio. E aí ela comentou, né, dos folhosos. E ele falou, não, se você não quer utilizar leite, então você vai ter que tomar suplemento. Mas ali as folhas verdes. Aí a orientação que ela teve foi que as folhas verdes não têm absorção de cálcio por causa que são fibras insolúveis. Errado. As folhas verdes são fibras insolúveis e também solúveis. Então nós temos sim absorção do cálcio delas, tá bom? E elas são ricas em cálcio. E é muito fácil você conseguir também ter uma maior quantidade. Faz um suco. Se você tá com uma quantidade muito baixa de cálcio, você precisa repor, faz o suco. Só que o suco tem que ser tomado normalmente imediatamente, tá bom? Quando a gente faz para suplementar algo, a gente toma imediatamente. Nos programas que eu faço, eu até aconselho algumas questões nós congelarmos alguns sucos. Congelarmos a fruta ou as folhas antes de triturar. Tem um motivo, nós estamos fazendo um processo de desintoxicação, mas ninguém está fazendo uma suplementação emergencial, sabe? Urgente. Se for urgente, nossa, preciso assim aumentar, tem que ser fresquinho. Agora, se você está trabalhando com uma questão de cuidado, de recuperação, de transformação, você está querendo mudar o seu metabolismo, você está acima do peso, está toda inflamada, então você entrou no programa de fitoterapia e tem frutas congeladas, ok, porque você está fazendo já uma manutenção e um cuidado preventivo também, claro, você está fazendo o tratamento. Só que ele vai ser um tratamento, por exemplo, de 28 dias.
Você tem resultado em 28 dias. Agora, se você quer um resultado um pouco mais rápido, você tem que ter algo mais fresco, porque existe sim a diminuição, a perda de minerais quando congelados, mas nós ganhamos em utilizar todos os dias. Tem pessoas que não conseguem fazer o suco fresquinho todos os dias. Dentro da realidade da rotina dela é impossível. Então, logicamente, é melhor congelado do que fazer fresquinho. Ou estraga tudo muito rápido, a folha amarela muito rápido, a fruta apodrece. Então, também é melhor deixar congelado nesse sentido, tá bom? Alto teor de fibra, já falei pra vocês, se você comê-la, né, vai ter muita fibra, ou se você fizer suco e não coar. Eu tenho aqui minhas ressalvas em relação ao suco. Às vezes eu prefiro que você faça suco, coe e beba, do que você ficar fazendo suco, fica aquele monte de fibra, você não consegue coar, beber, então você deixa de tomar o suco. E o suco detox, o suco antioxidante, ele faz muito bem para a nossa saúde, para a nossa pele. Claro que ele tem que ser usado de uma maneira moderada, você tem que ter intervalos entre as refeições para ele não dar um pico aí de açúcar no seu organismo. Mas se você usar um suco com baixo teor calórico, você tem resultados muito poderosos, tá? E nós também podemos falar do teor de água, né? Então essas frutas que eu acabei de falar para vocês, melhor, esses legumes que eu acabei de falar para você, tem muita água. Então pepino é pura água, tomate tem muita água. Então nós vamos utilizar frutas que têm água. A quantidade de água, elas dão saciedade, proporcionam volume e podem ajudar, então, você ter aquela sensação de bem-estar e não estar com fome. Então nós gostamos disso. E aí eu vou falar agora justamente dos nutrientes essenciais. Nós temos os metabólicos secundários. Os metabólicos secundários, eles são uma espécie de defesa da planta em relação a em relação a pragas, não drogas, em relação às pragas que são colocadas nelas, ou mesmo ia falar os agrotóxicos, tá bom? Em algumas questões. Mas mais em relação à praga mesmo, ela é uma autodefesa dela. Então, esses metabólicos secundários que defendem a planta, para mim e para você, eles são uma cura. Eles são extremamente anti-inflamatórios, anticancerígenos, antibacterianos, antioxidantes, antifúngicos. Então, por isso que nós utilizamos muito na nossa alimentação. Então, por exemplo, nós temos os flavonoides, que possuem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes poderosos. Nós temos os carotenoides, que são os precursores de vitamina A, tá? E por quê? Quando a gente faz uso da vitamina A da planta, é praticamente muito baixo, a gente não consegue. Se você depender só da vitamina A da planta, você não consegue suplementar a vitamina A. Mas tem algo que se transforma no seu corpo. E aí existe uma reação química, que é como se fosse antes de acontecer essa reação, o precursor. Então ele vai e começa a reação, que é justamente os carotenoides nas plantas, que existe a transformação em vitamina A. Isso é muito legal. Então a gente consegue aumentar a quantidade de vitamina A significativamente sem ter que fazer a suplementação em si. Aí temos glucosinolatos. Os glucosinolatos, eles que dão aquele sabor bem específico para as plantas, principalmente verdes, que quando você mastiga dá aquele saborzinho mais amargo, ali é que está sendo um processo enzimático para digestão, tá? E ali onde está liberando todo o processo anti-inflamatório e anticancerígeno que nós temos. Então, quando você sente aquele amarguinho da planta, isso é bom, porque significa que esse glucosinolato ele está sendo ativado e você está se protegendo. E temos as catequinas. As catequinas também são antioxidantes. Elas são conhecidas muito pelo chá verde, né? Que tem essa propriedade medicinal, mas também tem no feijão verde. Então nós podemos usar as catequinas como metabólico secundário para uma proteção e auxilia até no processo de... ele acelera o nosso metabolismo. Então isso é muito bacana. Eu trouxe um suco para nós essa receita. Vou deixar na descrição do vídeo também. Então se você ficou até aqui e quer dar uma olhadinha na descrição e ver essa receita, vale a pena. Acho que você tem que ver mesmo, tá? E você pode substituí-la também. Eu vou colocar uma receita e vou te falar como que você pode substituí-la com os outros ingredientes que eu deixei aqui. Então, por exemplo, aqui eu coloquei 2 tomates maduros, tá? Médios, 2 cenouras médias e um copo de água. Eu acho que eu vou colocar aqui uma quantidade legal para você, 250 ml, tá bom? De água. Pode ser até 200, eu vou colocar 300, eu vou mudar aqui. 300 ml. Então, dá uma olhada aqui na receita. Ela é ajustável e opcional a sua consistência. Se achou que ficou muito líquido, diminui. Se achou que ficou muito consistente, aumenta. Então, você vai triturar os 2 tomates, as 2 cenouras com esses 300 ml de água. Se você precisa muito aumentar a quantidade de vitamina A e licopeno. Se você não precisa, eu vou colocar aqui de 1 tá? A 2 cenouras. Vai depender muito de você. O tomate, a gente pode utilizar 2 tomates sim, tá? Tomates sim.
Então, de 1 a 2 cenouras, tamanho aí médio, você tritura tomate, a cenoura e na água. Aí depois que você triturou bem, você vai decidir se você vai coar ou não. Se você coar, você vai voltar depois e espremer um limão. Não vou coar, então eu vou espremer o limão na hora que estou triturando. Eu vou colocar mais um ingrediente aqui. Eu vou colocar uma colher de sopa de linhaça. Eu amo colocar linhaça triturada, porque aumenta o fitoestrógeno, tá bom? Então eu coloco os tomates, a cenoura, o suco e a linhaça. E a linhaça triturada. Dá uma olhada que eu tô fazendo, enquanto eu tô falando pra você, eu tô fazendo aqui pra você a receita. Dá uma olhada aqui na descrição. Então você vai bater isso tudo no liquidificador. Ah, eu preciso coar porque senão eu não consigo beber. Então você vai bater o tomate e a cenoura, você vai coar, volta no liquidificador, coloca a linhaça e espreme o limão. Eu não preciso coar, eu nem coo meus sucos. Então você vai bater o tomate, a cenoura, a linhaça e o suco do limão e aí vai beber logo em seguida. Você pode adicionar gelo se você desejar, tá bom? Não é para você colocar nenhum tipo de adoçante, nem mel, nem nada. Vai tomar desse jeito. E para você ter o melhor benefício de tudo que eu falei aqui, de todas as propriedades medicinais, o ideal mesmo é você tomar assim que você já deixou pronto. Mas existem casos, né? E eu vou deixar essa ressalva que eu acho muito importante. A minha rotina e a minha e de vários pacientes e pessoas que fazem principalmente o programa Fitonutri comigo, que é onde eu coloco em abundância sucos, chás, shots e água. Se você quer ser uma amiga Fitonutri, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, vai lá na página do meu site, vanessagaudiano.com. Começa por ali, tá bom? E aí então você vai conhecer o programa. A realidade deles é muito, e minha, é muito distinta, diferente, vamos assim colocar. Então, eu já saio correndo, vou para as gravações, vou para o estúdio, já tô gravando, já tô trazendo esse conteúdo. Às vezes eu não consigo fazer o suco fresquinho e beber na hora. Então eu deixo congelado algumas receitinhas prontas. E aí eu tiro à noite do freezer, ponho na geladeira. No dia seguinte eu só trituro e bato e levo a minha garrafinha e vou tomando no carro às vezes, tá bom? Então existe sim. Perde-se um pouco da propriedade medicinal? É lógico que sim, todo esse processo, né, vai oxidar. Porém, eu não vou zerar, eu ainda vou ter mais que 50%, até 70% ainda das propriedades. E se eu fizer isso todos os dias, eu tô super me protegendo, ok? Se eu só tenho essa realidade, é melhor eu fazer do que não realizar. Agora não, eu tenho tempo, eu consigo fazer meu suco, eu faço fresquinho, na minha rotina, ok, então faça, aproveita porque você tem esse tempo. Você pode trocar o tomate por exemplo, brócolis, por uma xícara de brócolis picado, uma xícara de couve-flor picada, uma xícara de espinafre, tá bom? Você pode trocar. Pimentão já não é tão legal no suco porque não fica bom, não fica tão bacaninho nem o pimentão, nem a abobrinha, eu não utilizo, né? E nem aspargos e nem abóbora. Agora, por exemplo, brócolis, espinafre, couve-flor, pepino, tomate e cenoura são sim legumes que dá tranquilamente para nós utilizarmos no suco e nós vamos ver um resultado muito bom. E alguns a gente consegue fazer até infusão, ou seja, um chá, por exemplo, de espinafre, tá bom? Fica muito gostoso. Alguns perguntam, mas pode utilizar cru? Nada eu utilizo por muito tempo, então a gente faz rodízio de 7, 14 dias, por exemplo, de 7 a 14 dias. Então não vou ter um efeito que vai levar uma toxicidade por 14 dias. É que tem pessoas que aprendem receitas e elas não ficam até o final do vídeo. E aí elas utilizam essa receita por 30, 60, 90, 120 dias. Aí sim, claro que vai afetar. Nós não utilizamos o processo de fitoterapia assim, de forma sem data final, né? Então nós colocamos prazos. Eu sempre utilizo 7, 14 dias, em alguns casos muito específicos, em alguns tratamentos, 21 ou 28 dias, dependendo. Mas depois disso eu já troco. Como que você troca? As folhas verdes, você vai fazendo rodízio entre elas, ou os legumes. Bem, eu espero que você tenha gostado. Lógico que sempre fica aqui um fato muito importante, que insuficiência renal, tem que conversar com o médico. Toma anticoagulante, não faça suco junto com o seu anticoagulante, pode ter um efeito prejudicial, então também converse com o seu médico. Gestantes, nunca utilize nada sem conversar com seu nutricionista, sua fitoterapeuta, porque tem muitos chás e sucos que são abortivos, tá bom? Agora, se você tem artrite,
reumatoide, ou artrite, ou artrose, se você tem fibromialgia, se você está passando por lúpus, se você está passando por um processo inflamatório, problema na garganta, né? Se você está com queda capilar, falta de vitaminas, se você está em menopausa, está com irritabilidade, cansaço, bem, tudo isso já faz sentido você fazer uso, que você vai se sentir muito melhor e vai melhorar demais mesmo o seu estado emocional e físico, principalmente é o que a gente tá falando aqui, tá? E depois você passa aqui e me conta. Se você gostou e isso fez sentido, coloca aqui abaixo pra mim qual é o seu problema que você acha que esse suco te auxiliaria. Fala pra mim, o que você tem? Qual o problema que você tem que você acredita que esse suco iria te fazer bem, tá bom? Dá uma olhada aqui na descrição e depois me conta. Curte o nosso canal, é importante curtir nosso canal, é importante curtir esse vídeo. É importante comentar, por isso que eu quero que você comente sim, que eu amo ler o seu comentário faz todo sentido pra mim, me motiva a gravar mais vídeos e compartilhe com alguém. Beijão da Nutri e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!